Por décadas, uma mentira milionária foi vendida ao mundo através das telas de cinema. Fomos ensinados a temer um réptil bípede de 2 metros de altura, com escamas frias e inteligência humana. O Velociraptor de Hollywood é, na verdade, uma das maiores fraudes da paleontologia. O verdadeiro monstro que caçava nas planícies áridas da Ásia Central não se parecia em nada com um lagarto gigante. Esqueça os rugidos monstruosos e a pele de crocodilo. O predador que dominou o deserto de Gobi era algo muito mais bizarro, rápido e letal do que os filmes mostram. A ciência moderna desenterrou fósseis preservados com uma perfeição assustadora. Os ossos revelaram a presença inegável de bulbos capilares ancorados nos membros superiores. O Velociraptor não era um réptil escamoso. Ele era completamente coberto por densa camada de penas espessas. Visualmente, ele lembrava uma monstruosa ave de rapina terrestre, cruzada com a ferocidade de um cão de caça esguio. Pesando não mais que 15 quilos e atingindo apenas meio metro de altura no quadril, ele estava longe de ser o colosso cinematográfico que arrancaria sua cabeça. Mas não se engane pelo seu tamanho reduzido. A evolução compensou a falta de estatura com um arsenal biológico desenhado para a dor extrema. O que ele perdeu em força bruta, ganhou na capacidade aterrorizante de devorar as suas vítimas enquanto elas ainda respiravam e agonizavam. Esse é um canal sério, minucioso e com total embasamento científico. Fique até o final. A estrutura óssea do Velociraptor era uma obra-prima da biomecânica predatória. Seus ossos ocos, similares aos das aves modernas, reduziam drasticamente o peso corporal total. Essa leveza anatômica permitia arrancadas explosivas e mudanças de direção em frações de segundo no solo. As penas não serviam para o voo, pois seus braços eram curtos demais para sustentar o peso no ar. A plumagem funcionava como um isolante térmico vital para as noites congelantes do deserto e, principalmente, como uma ferramenta aerodinâmica para manter o equilíbrio em curvas bruscas. O focinho longo e estreito abrigava cerca de 80 dentes afiados, curvados para trás e com bordas serrilhadas. Esse design dentário não foi feito para esmagar ossos grossos, mas sim para rasgar a carne macia e impedir que presas menores e escorregadias escapassem de sua mordida. A visão estereoscópica frontal era afiada como a de um gavião caçador moderno. Os olhos grandes e voltados para a frente garantiam uma percepção de profundidade letal. Ele podia calcular a distância exata até a jugular da presa milésimos de segundo antes de desferir o golpe fatal. Braços emplumados escondiam mãos letais. 3 dedos longos e articulados, equipados com garras cortantes, garantiam o controle absoluto sobre o alvo. Não eram patas de um lagarto comum, mas sim ganchos de carne desenvolvidos para agarrar e trancar a vítima no chão de forma violenta. O armamento mais temido do Velociraptor repousava no segundo dedo de cada pé traseiro. Uma garra hipertrofiada, curva como uma foice e medindo impressionantes 7 centímetros. Diferente dos filmes, essa lâmina de queratina não servia para estripar ou abrir o abdômen das vítimas. Testes de biomecânica computacional mostraram que a garra retrátil não possuía o formato ideal para cortar longitudinalmente. Em vez disso, ela funcionava como um gancho de ancoragem brutal. O predador a utilizava para perfurar profundamente a carne, cravando-se no corpo da presa. A tática era cruel e silenciosa.
O Velociraptor saltava sobre o alvo, agarrando-se com as patas dianteiras, enquanto chutava com extrema violência para baixo. As garras em foice penetravam a traqueia ou artérias vitais no pescoço, travando a vítima em uma imobilização agonizante. A biologia moderna tem um equivalente assustador para essa técnica: a restrição predatória das águias. A ave prende a caça no solo com garras afiadas, usando o próprio peso para asfixiar e subjugar. O pequeno dinossauro aplicava essa exata física brutal para exaurir os seus alvos. Uma vez ancorado, o desespero tomava conta da presa. Travada sob o predador emplumado e com tecidos perfurados, ela não conseguia reagir. Nesse momento de paralisia absoluta, o Velociraptor abria suas asas sobre o corpo e começava a devorar o animal vivo, rasgando tiras de carne. O habitat natural desta máquina biológica era o hostil deserto de Jadokta, na vasta região da Mongólia. Há 75 milhões de anos, este ambiente não oferecia esconderijos fáceis. A sobrevivência dependia da capacidade de camuflar-se perfeitamente entre as dunas de areia. As penas provavelmente exibiam tons terrosos e padrões rajados que fragmentavam a silhueta do predador contra a luz dura do sol. Ele rastejava rente à areia, ocultando seu corpo esguio por trás dos raros arbustos, tornando-se virtualmente imperceptível antes do bote fulminante. Diferentemente das florestas densas retratadas no cinema, a caça no deserto exige uma conservação rigorosa de energia. O Velociraptor não passava o dia correndo sem rumo. Ele era um predador de emboscada metódico, esperando o momento exato em que a presa se distanciava do rebanho. A caçada era um jogo de paciência extrema e sadismo biológico. Sem a proteção das árvores, o caçador das areias precisava rastejar silenciosamente por longos minutos, sentindo a vibração do solo a cada passo, até atingir a distância ideal para a sua explosão muscular incontestável. A principal presa documentada nos registros fósseis era o Protoceratopo, um herbívoro atarracado do tamanho de um grande porco, equipado com um bico ósseo cortante. Esse confronto não era uma perseguição em alta velocidade, mas sim uma luta suja, brutal e incrivelmente arriscada. Vocês conhecem as criaturas, mas ainda não conhecem quem as caça. Quando os nossos arquivos baterem 1000 inscritos, o produtor do domínio primal sairá das sombras. Inscreva-se e force essa revelação. A prova definitiva dessa violência biológica reside em um dos fósseis mais extraordinários já encontrados pela ciência: os dinossauros lutadores. Escavada em 1971, essa laje de arenito congelou no tempo o exato embate mortal entre um Velociraptor e a presa. O fóssil exibe o carnívoro caído, com seu braço direito prensado pelo bico esmagador do Protoceratopo. Em resposta violenta, o Velociraptor cravou a garra letal direto no pescoço do herbívoro, rompendo artérias vitais numa tentativa desesperada de finalizar o combate antes da morte. A cena macabra revela a crueldade inegável da evolução na natureza selvagem. Nenhum dos dois venceu aquele confronto. Antes que o herbívoro sangrasse até perecer ou que o predador perdesse seu braço, um súbito colapso de areia engoliu os dois animais vivos, travados num abraço letal. Essa relíquia geológica provou que as garras não eram navalhas de fatiar, mas ferramentas brutais de perfuração pontual profunda. A tensão no osso expõe que o combate exigia contato corporal denso, induzindo a presa a um rápido choque hemorrágico antes que ela perdesse a consciência.
Testemunhar tal evento cravado na pedra é olhar para um abatedouro. Sem saltos coreografados e sem cenas de heroísmo. Eram apenas duas máquinas biológicas lutando pelo controle de sua própria existência em um ambiente desolado que, no final das contas, silenciou ambas sob a tumba seca. A ficção construiu o mito da hiperinteligência predatória. Nos roteiros, eles abriam portas industriais, criavam táticas militares e se comunicavam como humanos primitivos. Tudo isso é estritamente falso. Estudos de crânio revelam que eles estavam longe dos gênios do cinema atual. A paleontologia revela uma verdade bem mais rústica e brutal. Os moldes das cavidades cerebrais do carnívoro mostram uma inteligência parecida com a de aves terrestres, como o avestruz ou a de um réptil comum. O puro instinto de agressão sempre dominava qualquer cálculo lógico e frio. Eles não arquitetavam emboscadas cerebrais com táticas de isca. Caso caçassem em grupo, o cenário seria apenas um massacre caótico, parecido com jacarés rasgando uma carcaça no rio. Todos agiam por pura fome cega, sem qualquer comando racional coordenado ou hierarquia social complexa. Transformar esse animal num manipulador mental foi um truque meramente comercial. A nossa psicologia dita que tememos predadores astutos. Os diretores necessitavam de um monstro com mente de psicopata invisível, apenas para induzir terror angustiante em quem assistisse na tela grande. Na dura realidade fóssil, bater de frente com um ataque surpresa de um abutre terrestre bizarro, movido puramente pela fome cega e armado com adagas orgânicas afiadas, já era uma sentença de morte. O caos brutal dos instintos consegue ser muito mais letal que qualquer monstro falso de cinema. Mesmo polido para o abate fatal, ele caiu mediante o caos climático do próprio planeta. Enquanto o impacto espacial rouba o protagonismo moderno, o desgaste contínuo da espécie nasceu das falhas na cadeia alimentar local, empurrando a população para um gargalo de desnutrição absoluta. A aridez severa e a crescente constância de violentas tempestades de poeira sufocaram lentamente os animais herbívoros menores. Algumas criaturas maiores suportavam o castigo temporal, mas o metabolismo frenético dos raptores não permitia suportar semanas sem proteínas da carne crua. Os últimos soldados dessa linhagem pereceram sob o fluxo violento das dunas vermelhas que lhes serviam de campo tático. A arquitetura oca de sua ossatura, antes tão útil para a agressão, apenas facilitou o estilhaço e a compactação de seus cadáveres sob toneladas de puro silício duro. Atualmente, a besta biológica descansa empoeirada no fundo de laboratórios e museus distantes. Perdeu o posto de pesadelo ecológico para renascer como mercadoria em blocos de Hollywood, que lhe roubaram as penas autênticas para revender uma mentira escamosa disfarçada de um monstro. Entender a fera real, ignorando os contos de cinema, é encarar o terror biológico na sua forma mais seca. A criatura do deserto nunca precisou ser colossal para causar pavor absoluto. O dom biológico da perfuração profunda bastou para coroar a sua linhagem na areia sangrenta do passado. O domínio primal dissecou hoje o mito popular e a realidade implacável dessa espécie. Os registros provam que a natureza selvagem não precisa imitar a imaginação dos estúdios. A crueldade autêntica e inalterada basta. Se você aprecia o estudo sombrio dos grandes assassinos biológicos e quer garantir que a verdade não seja enterrada, torne-se um membro do canal e comente quais você acha que serão as nossas próximas anomalias profundas. Deixe a sua inscrição e seu like e feche este arquivo de vez. Até a próxima!